né? Então veja, no dia da bonança, você ficar batendo no peito e dizer, eu sou da fé, olha, vou pregar, dar um testemunho. Dá testemunho agora! Vamos dar testemunho agora! Cadê o testemunho agora? Levanta para dar o testemunho agora. Semana nós vamos falar sobre fé. Fé é a vitória que vence o mundo. Isso está escrito lá em vou abrir para você, primeira carta de João. E João é um dos discípulos amados de Cristo, capítulo 5, verso de número 4. Ele diz assim, versículo 3 diz, amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos essa vitória por meio da fé. Veja, quem vence o mundo? Aqueles que nasceram de Deus. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Veja, então isso mostra que quem tem fé para vencer o mundo são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus vencem o mundo e eles vencem o mundo por meio da fé. É bem interessante, para começarmos a falar sobre isso, né? Que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós aprendemos muitas doutrinas e tradições, né? Veja, eu não sei se você se lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez, né? Porque às vezes a gente aceita e depois aceita, até se firmar. Isso às vezes é até de certo ponto comum, porque você aceitou desde a primeira vez, você nasceu de novo. Mas, como a sua mente ainda está carregada, né, de sofismas, de enganos do mundo, você acaba levando um tempo para mudar, né, processar essa ideia do novo nascimento na sua mente. Algumas pessoas recebem por uma revelação muito rápida e pegam e nunca mais se desviam dessas verdades, mas outros, de uma maneira bem mais leve, eles pegam essa verdade do novo nascimento, se arrependem, choram muitas vezes, entregam as suas vidas, voltam para casa, mas são enganados pelo diabo, e porque não tem essa firmeza ainda doutrinária, né, elas acabam se perdendo, aí voltam de novo, e esse processo pode levar algum tempo até que ele de fato se firme, porque isso vai renovando a sua mente aos poucos. Quanto mais renova a sua mente, mais de fato as pessoas vão se firmando em Cristo, se firmando em Deus e obviamente se firmando em uma congregação, em uma igreja, o que é fundamental para a vida cristã, né? Eu vejo pessoas que infelizmente se desviaram, acreditaram que não precisavam de igrejas, não se fundamentaram, não criaram raízes, né, por coisas pequenas, muitas vezes entraram em choque com pastores, por algumas questões doutrinárias, né, por divergências e insubmissão. Na maioria das vezes, essa aqui é a realidade. Por insubmissão, não criaram raízes em determinados lugares e agora, irmão, diante do vento forte, estão realmente sucumbindo, né, infelizmente, na fé, porque estão debilitadas, né? Eu tenho aqui na minha casa, um dia, se você tiver a oportunidade de estar aqui, aqueles que conhecem sabem, no meu quintal eu tenho vários pés de bambus. E eu tenho uma espécie de bambu aqui que nós chamamos de bambu gigante. É um bambu que ele chega aí a quase 20, 30 centímetros de diâmetro, né, do seu caule. Ele é bem espesso, bem grosso, né? E ele cresce aí 6, 7, 8 metros, 10 metros de altura. E ficam gigantes mesmo. São bambus altíssimos. Mas estudando sobre bambus, eu fiquei pensando, como é que uma árvore tão grande sacode num vento, porque ela é mais flexível e ela balança para um lado, balança para o outro, vem para cá, vem para lá, o vento sacode. Irmãos, é interessante porque em tempos aqui de ventanias, de tempestade, que normalmente acontece mais ao final do ano, até fevereiro, março, por aí, essa minha região venta muito, cai muita tempestade, muita chuva, e os ventos dão com força, né, contra os bambus, e eles sacodem, vão para um lado, vão para o outro. Mas eles estralam. Às vezes eu estou em casa e ouço estralos gigantescos. Trá, trá, trá. E a gente diz, pronto, caiu. Aí quando você chega lá, eles estão de pé. Não caiu. Outras árvores que não balançam, rígidas demais, às vezes quebram, caem, arrancam com o tronco. Sabe, aqui na minha casa recentemente, aqui no condomínio onde eu moro, com as tempestades que caíram em Belo Horizonte recentemente, né, com as chuvas que caíram sobre nossa cidade, nossa região, a gente teve mais de 30 ou 40 árvores arrancadas, né? E eram árvores, seculares, que foram arrancadas com as suas raízes inteiras, pela força das tempestades, pela força dos ventos, arrancadas com as raízes, coisas absurdas aconteceram. E quer saber, os bambus permanecem de pé. E qual é o segredo do bambu? É que antes de crescer para cima, ele cresce para baixo. Se um bambu tem 10 metros para cima, certamente ele tem 30, 40 metros para baixo de raízes.
as raízes se fundamentam e elas vão entrando no solo, e a sua flexibilidade, né, faz com que, primeiro, ela tenha sustentabilidade embaixo e flexibilidade em cima. E isso dá a ela todo o suporte, para que não venham, diante das tempestades, sucumbir como árvores seculares. Então veja, tem pessoas que na igreja são como bambus, né? Elas fincam as suas raízes, irmãos, e mesmo em frente à dificuldade, ela está entranhando no solo, buscando realmente aquilo que pode lhe sustentar, e são flexíveis, né? Não são rígidas demais, não são duras demais, ao contrário, são pessoas mais maleáveis, flexíveis, e diante de circunstâncias se adaptam, né? E se deixam às vezes até sacudir um pouco para lá, para cá, até fazem barulhos, mas não quebram, elas não caem, elas não são arrancadas. Ao passo que umas pessoas são duras demais, são rígidas demais, são críticas demais, sei muito, estou na igreja já faz muito tempo, por que eu vou me submeter a esse pastor que chegou agora há pouco? Quem ele é? Eu tenho mais anos de crente do que ele de pastoreio. E são duras demais, são rígidas demais, e acaba não afundando raízes, não fixando suas raízes. Sabe o que acontece? Quando as tempestades vêm, estão com as raízes expostas, mostrando todas as suas debilidades, mostrando suas fraquezas, e não consegue se levantar frente às circunstâncias. Sabe por quê? Porque o que lhes foram ensinado em seus momentos de necessidade não foi raízes, não foi fundamento, não foi aquilo que te sustenta. O que lhes foram ensinados foram doutrinas que são bíblicas muitas vezes, mas que são periféricas dentro da concepção do cristianismo. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de base, nós estamos falando daquilo que te sustenta diante das tempestades. São as nossas raízes, a fé que nós implantamos em nosso coração. E para isso é necessário você fincar raiz, não ser tão duro, tão rígido, né? Mas ser flexível diante de ministros que são levantados, sabe? A gente se deixa levar por vaidade, por egoísmo, por inveja, por ciúme, por tanta coisa mesquinha, por tanta coisa pequena, que nos fazem ser arrancados muitas vezes e ter nossas raízes expostas diante das tempestades da vida, né? Então veja, quando a gente aceitou Jesus, eu estava falando sobre essa história e eu quero voltar para cá. Ao invés de colocarem em nós as raízes da fé, nos ensinam um monte de outras coisas, né? Veja, eu me lembro que a gente aceitava Jesus e a primeira coisa que nós recebíamos era um convite para ir para uma célula, né? Para ir para um grupo de comunhão e crescimento, um GCC, né? Ou um pequeno grupo, PG, como você quiser chamar aí na sua região, na sua cidade, né? Nós chamamos hoje de botes salva-vidas, né? Continue multiplicando essa influência, irmãos, compartilhando e colocando o dedo no coraçãozinho aí, por favor. Veja, e aí nós éramos chamados para ir para um grupo desses, e a gente chegava lá, e esses grupos se reuniam, obviamente já tinha aquelas pessoas que já estavam ali há mais tempo, a gente ia acabar de se converter, a gente chega meio sem perceber. E como é que a gente aprende as coisas? A gente fica observando, a gente aprende por tradição, a gente observa o que as pessoas estão fazendo. Aí o primeiro chega, fala uma coisa, o outro ora, né? Quem te ensinou a orar como deveria orar, né? Quem te ensinou a falar como você deveria falar? A gente vai aprendendo por tradição, vamos ouvindo, é uma tradição oral. A gente vai para esse pequeno grupo e alguém ora, e eu vou na segunda vez eu vou, aí na terceira vez eu já vou, já levo uma pessoa que nunca foi, aí a que nunca foi está fazendo aquele papel que eu fiz quando eu cheguei a primeira vez, eu agora já me sinto mais familiarizado, eu já falo uma coisa, já falo outra, até que um dia alguém chega para mim e diz: hoje chegou o dia de você orar, vamos orar, né? Ora aí pelos alimentos. Bom, como é que eu vou orar pelos alimentos? Com base naquilo que eu ouvi, e não com base naquilo que a palavra de Deus diz, né? Eu começo a repetir igual papagaio de pirata. A verdade é que tem muito crente papagaio de pirata, que só repete aquilo que ouviu, né? Nós aprendemos muito mais por tradição do que por revelação. Nós aprendemos a ler a Bíblia pelos óculos do pastor, né? Essa aqui é a grande questão. Qual é a tua base doutrinária? Quem te ensinou os primeiros passos? Te ensinou os segundos fundamentos da fé? Veja, eu graças a Deus tenho o privilégio de ter muitos irmãos, muitos amigos que foram levados à igreja por meio do meu ministério. E essas pessoas dizem assim: eu dou graças a Deus de não ter participado de nenhuma outra igreja. Ontem, por exemplo, eu recebi um testemunho maravilhoso, né, de um dos meus amigos pessoais, que hoje é um dos líderes da minha igreja lá, e ele dizendo: a nossa igreja é a melhor igreja do mundo, poxa, a gente só recebe coisa boa, só recebe palavra boa, e graças a Deus que a gente não precisou, né, passar por outros lugares, por outras doutrinas que sujaram, né, o nosso conhecimento, sujaram a nossa base de crenças, para depois a gente ter que limpá-las.
Eu fico imaginando, imagina você com 2 baldes, um balde virgem que nunca foi usado e um balde cheio de lama, né? E você precisa enchê-los de água, água pura. Eu te pergunto, qual dos dois tem mais chance de ser menos contaminado? O que nunca foi usado ou o que está cheio de lama? Certamente é o que nunca foi usado, né? Não que o outro não possa ser usado, mas vai ter que passar primeiro por um processo de desinfecção, né? Primeiro tem que limpar e lavar toda a sujeira para depois colocar água limpa. Mas para quem já vem com balde limpo, é só você colocar água limpa dentro, né? Então, infelizmente, por onde nós passamos, carregamos muita sujeira doutrinária, muita coisa que não é, irmãos, que as pessoas falam com tanta veracidade que a gente acaba acreditando naquelas verdades, né? São muitas as coisas. E quando a gente chega nesses pequenos grupos, a primeira coisa que a gente aprende é o quê? Não, você tem que aprender a orar, irmão, né? A gente aprende a orar, a gente aprende a fazer jejum, a gente aprende a fazer campanha, a gente aprende a fazer voto, a gente aprende a ir para o monte, a gente aprende um monte de coisa. Mas é curioso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que é sem oração que é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que é sem jejum que é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que é sem campanha que é impossível agradar a Deus. Veja, tem pessoas que ainda hoje, mesmo conhecendo as verdades da palavra, mesmo ainda firmados sobre essa rocha, eles acreditam que a vitória está muito mais em você orar do que você crer. E eu não estou aqui minimizando a oração, porque a oração faz parte da fé. Mas o que está acima é a fé. A Bíblia diz que é sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você orar e não andar em fé. Aleluia. Mas quando as pessoas ficam, não, eu sinto falta da oração, 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 isso só me mostra que na cabeça deles a religião está mais acesa do que o cristianismo. Porque quem anda em fé vai orar e não sente falta. Bom, se você está dizendo, eu estou sentindo falta de oração, eu estou sentindo falta de oração, eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando isso. Se a pessoa fica nessa, eu estou sentindo falta de oração, estou sentindo falta de oração, por que você não ora, criatura? Não, porque ele quer orar com o outro. Por quê? Porque a fé dele está fundamentada em algo que só funciona se tiver todo mundo junto. Deixa eu te dizer, estar todo mundo junto para orar é resultado direto da fé. De uma mesma fé, de uma unidade na fé. Quando todos estão andando no mesmo pensamento de fé, andar junto e orar junto é uma consequência. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz ainda que o justo viverá pela fé. A Bíblia não diz que o justo viverá de comunhão em comunhão. A Bíblia não diz que o justo viverá de campanha em campanha. A Bíblia não diz que o justo viverá de cantar. A Bíblia não diz que o justo viverá de vigília. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Então bote a fé como algo primário na sua vida. É a fé que é a base de todas essas coisas que são lícitas. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa realmente, vez por outra, estar em comunhão com os irmãos, você precisa de tudo isso, mas tudo isso provém da fé. Né? Tem gente que não quer andar em fé, mas quer ir para o monte. Vem cá, se tu não tivesse fé, nem conhecimento, que é a fonte da fé, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, é o conhecimento que faz você operar em fé. Se tu não tivesse nem fé, nem conhecimento, como é que tu sabia que o monte funciona? Como é que você ficou sabendo dessas coisas? Como é que você ficou sabendo sobre a oração? Se a Bíblia que é a base disso tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos continuar compartilhando, gente, para a gente chegar em 150 hoje. Deixa eu te dizer, você que ainda não se inscreveu em meu canal, está disponível, nós estamos com 800 inscritos, falta só 200. Se a gente entrar em 200, tem uma novidade para você já, porque a gente vai chegar a 1000, eu vou poder fazer uma dessas lives com transmissão pelo YouTube. E pelo YouTube eu vou poder transmitir vídeo, mostrar imagens, tudo isso ao mesmo tempo. Então ajuda lá, sai daí correndo depois
Entra lá no canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho, e você vai poder se inscrever. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, por favor, para que nós cheguemos a 1000. Se você já se inscreveu, já me inscrevi, custa nada você mandar no seu grupo lá que você tem 200 pessoas. Assim, gente, tô precisando aqui, ó, o meu pastor tá precisando chegar a 1000. Manda lá e se inscreve lá só para me ajudar para chegar a 1000 lá. Vai lá, manda lá. E manda lá, faz lá uma propaganda pro seu pastor aqui, tá bom? Então, veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a fé é o combustível da vida cristã. Mas veja, por que a gente aprende tantas outras coisas e não aprende no início sobre fé? Porque o diabo é esperto, irmão. O diabo manipula. O diabo manipula. Não pense que o diabo não está manipulando a gente, não. Que tá, de vez em quando a gente entra nessas conversas fiadas do diabo. Né? E aí, ao invés de você se fundamentar na fé, a gente faz o quê? A gente fica se enchendo de dogmas, de doutrinas. Né? Como eu estou falando, muitas delas são realmente doutrinas necessárias e doutrinas que vão nos ajudar no dia a dia da nossa vida. Mas que sem fé não funciona. Que sem fé não vai adiantar absolutamente nada. Né? O importante é nós estarmos fundamentados na fé, porque a fé é combustível da vida cristã. Deixa eu dizer algo para você. A fé é a única maneira de desfrutarmos de todas as bênçãos de Deus. Você quer desfrutar? Porque abençoado você já é. Você já é abençoado, você já é abençoada. Todos nós somos seres abençoados por Deus. Como diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, abençoado nós já somos. Agora, manifestar essas bênçãos requer algo da minha parte, andar em fé. Então veja, andar pela fé, viver da fé, é a única maneira de eu desfrutar de todas as bênçãos de Deus disponíveis para minha vida. A fé, irmãos, ela é revelada em todo o contexto bíblico. Toda a Bíblia, desde Gênesis, irmão, do primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, você vai ver fé. Fé, 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 fé. O tempo inteiro Deus te conduzindo para a fé. Desde Gênesis capítulo 1, verso 1 até Apocalipse, você vai ver a fé sendo descrita, mostrada como base dentro de todas as escrituras sagradas. Então, você precisa focar nisso. Eu preciso crescer em fé. É bem curioso que possivelmente, dentre essas 120 pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, por essa live ao vivo, eu sei que dessas 120 pessoas que estão me ouvindo aí agora, e certamente tem mais de 120 pessoas, certamente alguém vai dizer, pastor, como eu queria ter essa fé que o senhor está falando. Eu não tenho fé, pastor. Deixa eu te dizer, se tu não tivesse fé, tu nem aqui estava, criatura. Tu nem aqui estava, você só está me ouvindo porque você tem fé. É porque essa fé está gritando dentro de você, querendo produzir algo. E só vai produzir com base na palavra de Deus. Aleluia. Você tem fé. Senão não estava aqui ouvindo alguém falando de um livro com uma capa preta. Você só está aqui porque você crê, irmão. Você pode não estar produzindo, de fato, resultados que você deseja na sua vida, porque ainda não aprendeu algumas coisas. O que é fé, de onde vem a fé e como a fé funciona. O que é fé, de onde vem a fé e como a fé funciona. Essas são as 3 perguntas que eu preciso responder para você nesses 6 dias dessa jornada em direção ao conhecimento da fé. Fé, a vitória que vence o mundo. Então aprenda essas 3 coisas. O que é fé, de onde vem fé e como fé funciona. Se você aprende essas 3 coisas, com certeza você vai chegar no final dessa semana realmente produzindo muita coisa na sua vida pela fé. Deixa eu te dizer, Deus pode mudar pela fé na tua vida em um dia o que você não fez na vida inteira. Deus pode fazer na sua vida em um dia o que você não conseguiu fazer na força do seu braço a vida inteira. Pela fé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se você continuar compartilhando, nós vamos chegar a 150 hoje. Você que entrou agora pode compartilhar para mais 5 para mim? Compartilha aí, vamos chegar a 150, gente. Porque esse assunto é pertinente e nos vai preparar um caminho seguro nesse tempo, irmão, de tantas incertezas no mundo.
Mas para nós, irmãos, está tudo muito claro. Nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou. Nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora, tudo isso só é possível por causa da fé. Se não for fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, precisamos aprender sobre esse fundamento importante e poderoso da palavra, que é fé. Fé. Veja, tem gente que tenta viver a vida cristã sem fé. Bom, tire a fé da vida cristã e ela vira uma religião. Vou dizer de novo. Tire a fé da vida cristã e ela virou uma religião. Se você diz para mim assim, eu não estou tendo fé, pronto, você já abandonou o cristianismo e entrou numa religião fraca, sem vida, sem força. Tire a fé do cristianismo e ela vira uma religião. Né? Veja, e cristianismo não pode ser religião. Não foi criado para isso. Jesus, ele veio restaurar aquilo que se havia perdido. Já falei isso uma centena de vezes. E ele não veio restaurar a religião, porque não foi religião que Adão perdeu no Éden. Quando Adão pecou, ele perdeu algo. E não foi religião. Não tinha religião no Éden não, irmão. Para te falar a verdade, não tinha nem igreja no Éden. Tinha um reino funcionando no Éden. Tinha um reino funcionando no Éden. Tinha uma família real estabelecida no Éden. E foi isso que se perdeu. E Jesus veio restaurar isso em nós. Jesus veio restaurar o reino, ele veio restaurar a família de Deus. E tudo isso é só possível viver pela fé, né? Viver a vida cristã sem fé é construir uma casa sem alicerce, né? Sem fundamentos. Veja, é possível? Claro que é. Tem gente, irmãos, quando está tudo bem, ele prega, ele canta, dá testemunho, vai para a igreja, diz que é uma bênção, diz que está vivendo pela fé, que é um homem cheio fervoroso. Está tudo bem. Está tudo bem. Quando está tudo bem, dizer que é da fé é muito fácil. Eu sou da fé. Oh, glória, eu sou da fé. Eu quero ver na hora que vier os intempéries da vida, que é a oportunidade que você tem de demonstrar que você tem fé. Veja, como é que você vê essa circunstância, pastor? De quarentena, de coronavírus. Eu vejo uma oportunidade de provar para você que a minha fé funciona. A minha fé não é de boca, a minha fé é do coração. E ela funciona. Aleluia. Paulo disse isso, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tendo falta, estou contente. Tem abundância, estou contente. Nem o excesso de dinheiro, nem o excesso de coisas na minha vida vai me deixar mais contente do que a salvação, nem a falta dela vai tirar a alegria da salvação. Isso é fé. Isso é fé. Essa circunstância é só a oportunidade que eu e você temos de demonstrar que a nossa fé é genuína. Genuína. O que é que nós devemos fazer? Chegou o problema? Chegou. Se alegre, porque você vai ter a oportunidade de provar que a sua fé funciona. Porque se não tem... Deixa eu te dizer, os bambus estão ali hoje. Hoje não tem nem um pé de vento, não tem nada. Tá ali, é lindo de ver os bambus. Estão ali em pé. Mas do jeito que eles estão, eles nunca me ensinam nada. Mas no dia da tempestade eles me ensinaram algo. Pega isso. Pega isso, crente. O bambu que está em pé, no dia de sol, ensolarado, bonito, de primavera, de um outono lindo como está hoje, não me ensina nada. Crente na bonança não me ensina nada. Sabe quando é crente que me ensina? Diante de circunstância, quando ele se mantém de pé. Quando ele pode até ser sacudido de um lado para o outro, pode até trincar, treque, mas não cai. E quando passa a tempestade, ele está lá, ó, firme, forte, poderoso. É isso que me ensinam a vida de fé. É isso que me ensinam uma vida de fé. Né? Essa tempestade que estamos vivendo vai passar. Vai passar. E quando ela passar é que a gente vai ver quem é bambu, né? E quem é árvore secular que vai estar com as raízes para cima. É isso. E é nisso que nós vamos ver. Aleluia. Vou dizer de novo para você. A fé, irmãos, é a arma unicamente poderosa para
vencer o mundo, vencer as tempestades. Louvado seja o nome de Jesus. Por mais bonita que possa parecer, uma casa feita sobre uma estrutura sem alicerce, por mais bonita que ela fique aqui por fora, a única coisa que vai provar se ela realmente é forte é quando vir a tempestade. Construa uma casa, bote o melhor material que você quiser botar por fora, linda. Mas a gente só vai saber o quanto ela é boa no dia da tempestade. E eu vou dizer, no dia da tempestade, se ela não tiver um alicerce, se ela não tiver raízes, ela vai ruir, cair, se destruir. Né? Então veja, no dia da bonança, você ficar batendo no peito e dizer, eu sou da fé, olha, vou pregar, dar um testemunho. Dá testemunho agora! Vamos dar testemunho agora! Cadê o testemunho agora? Levanta para dar o testemunho agora. Agora que é a hora da gente dar o testemunho. Aleluia! As raízes da vida cristã se chama fé em Deus, fé na sua palavra. Fé na palavra. O que é fé, pastor? Convicção naquilo que Deus disse. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela mensagem de Cristo. O que é fé? Convicção na palavra que Deus disse. Fé é convicção na palavra de Deus. Fé é isso aqui, eu creio. Se a palavra de Deus diz, ponto final. Sou próspero. Quando tem dinheiro na conta é fácil. Eu quero ver você dizer, continuar dizendo que é próspero quando não tiver o dinheiro para pagar a conta. Porque é aí que prova se você tem fé. Veja, eu quero ler um texto para você. Você já conhece. Quer dizer, você está careca, mas pode ser que tenha algum careca aí e vai ficar com raiva de mim, né? Você está cabeludo de ouvir. Né? Veja, Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Passando por uma provação, que coisa boa, a provação chegou. Tenho motivo de toda alegria, o passar disso por todo... Peraí, como é que eu posso ter alegria quando chega a provação? Ele diz, é porque vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem chance de crescer. É por meio da provação que a sua fé é provada. Quando a provação chega, é a oportunidade que você tem. Veja, imagina o seguinte, eu faço uma pipa. Sabe o que é pipa? Papagaio? Eu faço um papagaio. O fato de eu ter um papagaio na mão, eu já estou realizado? Hein? Eu fiz um papagaio, terminei. O fato de eu ter um papagaio na mão, eu já estou realizado? Hã? Me diga. O fato de eu apenas ter um papagaio nas minhas mãos, pronto, eu já estou realizado? O Alex disse que não. O Antônio Menezes também, que já deve ter brincado muito de papagaio, disse que não. A Andressa disse, claro que não. Veja. Agora eu tenho que torcer para que algo aconteça. O que é que eu preciso? Eu preciso fazer algo para que algo aconteça agora. Eu preciso de quê? De vento. Veja, o vento vem na contrária ao papagaio. Para o papagaio, que é meu, o vento é a prova contra ele. E é exatamente nessa prova que eu me alegro vendo meu papagaio subir. Aleluia. Então veja, eu fiz o papagaio, quando vem o vento eu me alegro. Por quê? Porque a chance de eu botar à prova o meu papagaio. Entendeu? Então se eu digo que tenho fé, ter fé sem nada estar acontecendo à minha volta é a mesma coisa de ter um papagaio sem vento. Aleluia. Quando veio a tempestade, quando vem o vento, irmãos, é que eu tenho condição de colocar à prova a minha fé. Por isso que ele diz, tende o motivo de toda alegria, ou considere o motivo de grande alegria, quando passar por qualquer tipo de provação. Aleluia. Pois sabe que a sua fé é provada, e a perseverança tem a oportunidade de crescer.
você persevera, você permanece fiel, permanece firme, né? Sem perder de fato a sua motivação, a sua atitude. Meus irmãos, considere grande motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois saiba que a prova da vossa fé produz em vós perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, inteiros ou íntegros, e sem lhes faltar coisa alguma. Veja, olha que interessante. Todos nós queremos ser maduros, todos nós queremos ser íntegros, e todos nós queremos ter tudo, não nos faltando coisa alguma. Esse é o desejo. O que é não faltar coisa alguma? É ser realizado, é estar pleno, estar completamente suprido em tudo. Todos nós queremos ser maduros, inteiros e não faltar nada, ter tudo. Ter saúde, ter dinheiro, ter paz, ter tudo. Nós queremos. E ele diz, a forma de você alcançar isso é você vencer as dificuldades com perseverança. E a perseverança, ela só é produzida mediante circunstâncias. Vou te dar outro texto, tá? Vou te dar outro texto. Romanos 5, verso 3. Não nos gloriamos ou não nos alegramos apenas em sabermos que somos salvos e que temos uma esperança no céu. Isso é um fato, nos alegramos, mas não apenas nisso. Não só isso, mas também nos gloriamos ou nos alegramos diante das tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus já provou o seu amor por nós quando derramou o seu Espírito em nosso coração. Aleluia. Então veja, onde tudo isso começa na minha fé. Tudo, a fé é a base. Eu acho engraçado porque hoje à noite, às 21 horas, eu terei uma live exclusiva pelo Rema Nacional com o professor Marcelo Saraiva. Vamos falar sobre a carta aos Gálatas, né? Uma matéria poderosa que nós temos no Rema. Eu vou falar junto com ele. Paulo diz assim, ô povo insensato, ó Gálatas insensatos, pelo amor de Deus, quem fez vocês se desviarem do que eu estabeleci? Quando vocês receberam a Cristo e a salvação, vocês receberam pela fé ou receberam porque estavam fazendo algum tipo de obra? É claro que foi pela fé. E os milagres que vocês experimentaram não foi pela fé produzido pelo Espírito? Ou foi porque vocês fizeram alguma coisa? Não, foi pela fé. E por que vocês, começando pela fé, agora querem se desviar para fazer coisa, pô? Pro desespero. Aleluia. É pela fé. Hoje, 9h30 da noite, estaremos lá, eu e Marcelo Saraiva, em uma live poderosa, falando sobre a carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. Veja, qual é o problema de você não andar em fé? É que na hora da tempestade, irmão, você não vai suportar. Você não vai ser como aquele bambu que sacode, trinca, balança, mas não cai, irmão. Nunca caiu um bambu no quintal da minha casa. Nunca! Mas árvores centenárias viraram e botaram suas raízes para cima. Rígidas demais, duras demais e raízes que não suportam o seu próprio peso. Tem pessoas que constroem sobre a sua vida uma imagem da qual elas não são. E quando vem as circunstâncias, elas não suportam o próprio peso que construíram sobre si sem raiz. Qual é a raiz? A fé. Pessoas pesadas, duras demais, construíram uma imagem visível maior do que as raízes que carregam. Aí diante das circunstâncias estão intocadas, amedrontadas, não se levantam. Aleluia! Irmão, tá gostando dessa live? Você tá gostando? Pois bem, nós temos um canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho. Corre lá, quando terminar essa live aqui, corre lá no YouTube.
Porque toda semana, desde o dia 20 de março, todos os dias eu tenho feito lives aqui. Todo dia, 11 da manhã, 23 horas, todo dia, 2 doses por dia. Como remédio, você toma às 11 da manhã, você toma às 23 horas. E o que isso tem provocado nas pessoas? Você que está me assistindo agora. O que é que essas lives têm trazido? Não é porque é o pastor Marcelão, é porque a palavra. É a palavra. Porque o que gera fé em nós não é o pastor, é a palavra. A palavra que gera fé. O que a palavra tem feito em você? É isso que eu quero saber. Nós temos o testemunho da nossa querida filha espiritual Gisele Braga, está aí nos assistindo agora e você vai ter o privilégio de ouvir o testemunho da Gisele. A Gisele diz o seguinte, olha só que interessante. Pastor, primeiro quero agradecer por cada ministração que tem vindo ao meu encontro como uma resposta e um encorajamento a dizer não às circunstâncias e sim ao meu propósito. Incrível, pastor, como o Espírito Santo tem me comunicado coisas acerca do meu futuro que parecem tão reais, tão atuais e tão vivas dentro de mim. Enfim, pastor, essa noite que passou, não consegui dormir direito. E olha, pastor, que eu durmo bem, viu? Pode ter certeza. Quando eu fui acordada do nada, a primeira coisa que veio na minha mente, pastor, foi aqueles parafusos que o senhor carrega. Parafusos esses que o senhor deu testemunho várias vezes em várias ministrações. E aí eu fui orar e o Espírito me trouxe a palavra de 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que diz: o amor de Cristo nos constrange. Nesse momento, pastor, eu fui tomada de um amor tão grande, quando essas verdades foram entrando dentro do meu interior. Depois não consegui dormir mais, pastor. E logo veio à minha memória, uma vez que eu fui pregar em uma igreja, e no final, quando fui orar para algumas pessoas, e uma delas era estéril. Eu não sabia de nada, pastor. E o Espírito Santo me disse: diga a ela que ela terá filhos. Logo, depois de algum tempo, eu recebi a boa notícia. Na verdade, Senhor, eu nem lembrava mais, pastor, e nem sabia da situação daquela moça. Mas o Pai sabia, Deus sabia. Então logo me veio à memória uma outra amiga, bem próxima de mim, que também é estéril, e está sofrendo demais, pastor. Já quis orar por ela, mas parece que algo me travava de fazer isso. Mas essa madrugada foi forte demais, pastor, e o desejo se levantou dentro de mim de orar sobre ela e declarar a cura. E eu estou certa de que ao abrir meus lábios, algo será destravado na vida daquela mulher. Não tenho mais aquele medo que me segurava, pois é Ele quem opera e não eu. Aleluia. Assim como o Senhor disse ontem no culto. Creia junto comigo, pastor, pois só vou esperar essa pandemia passar para ir lá na casa dela, pois o marido dela não está querendo receber ninguém. E creio, vamos nos alegrar ainda mais com esse testemunho poderoso do nosso Pai. Esse é o testemunho de fé da minha irmã Gisele Braga. E o seu testemunho de fé? Conta para mim. Eu quero ouvir qual é o seu testemunho. O que a palavra fez com você nesses dias? Conta para mim. Manda uma história lá no meu direct, quando terminar essa live. E conta para mim que eu quero ler ao vivo aqui o teu testemunho de fé. Tá bom? Vamos juntos. Deixa eu dizer algo para você, Gisele, que está nos acompanhando aí agora. Olha, para a palavra e para a fé não tem distância. Ligue para sua amiga, faça um contato telefônico, diga a ela o que você ouviu, diga a ela sobre os testemunhos que você tem recebido aqui, fale para ela sobre a palavra que você tem recebido, que o amor de Cristo te constrange, e diga a ela que você vai orar por telefone mesmo, e que ela vai receber um milagre do outro lado. E eu tenho certeza que mais rápido que o que a gente imagina, ela vai poder realmente contar um belo testemunho. E nós vamos juntos aqui, nós todos juntos aqui, regozijarmos no Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez. Sabe por quê? Porque a fé é assim, irmãos, ela opera maravilhas. Porque a fé libera dentro de nós o poder de Deus. A fé não libera um poder do homem, a fé libera o poder de Deus. Eu vou te dizer, irmãos, alguns homens na terra emanam algum poder. O poder do dinheiro, o poder da decisão, o poder de algumas coisas. Mas nenhum desses poderes do mundo, nenhum deles, podem chegar perto do grande poder que opera em nós por meio da fé em Deus. Por meio da fé em Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Eu quero ler esse versículo, nós vamos terminar nele. Efésios capítulo 2, verso 20. Enquanto isso, você já pode fazer a sua pergunta aí. Coloca a sua pergunta na caixinha de minhoca. Tem essa interrogaçãozinha aí, clica aí, escreve aí sua pergunta.
Daqui a 5 minutinhos nós vamos abrir a caixa de minhoca e eu quero responder a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento ainda hoje nessa transmissão. Faz isso agora. Eu quero ler para você agora Filipenses capítulo 2, verso 20, diz assim: edificado nós sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nós somos esse edifício de Deus. A igreja de Jesus é esse edifício de Deus. Todos nós, irmãos, estamos crescendo e aquilo que nos alimenta para esse crescimento é a palavra de Deus. Aquilo que nos fortalece nesse crescimento, nessa jornada, é a fé que está operando dentro de nós. É pela fé, irmãos. É pela fé. Aleluia. É pela fé, queridos. Foi pela fé que homens atravessaram o mar a pés enxutos. Foi pela fé que outro teve filho aos 100 anos. Foi pela fé, meu irmão. Foi pela fé que outros extinguiram o poder do fogo. Foi pela fé que homens andaram sobre as águas. Foi pela fé que muralhas caíram. Foi pela fé que mulheres receberam curas, foram libertas dos espíritos imundos. Foi pela fé que eles não foi por outra coisa. A fé pode fazer coisas extraordinárias. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Segundo o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder do Espírito que se manifesta pela fé. O poder do Espírito que se manifesta pela fé. Aleluia. Se homens na antiga aliança, pela fé, venceram, irmãos, coisas que aos olhos naturais eram impossíveis, nós, com a presença do Todo-Poderoso habitando dentro de nós, não haverá impossível para aquele que crê. Quer saber? Não haverá impossível para aquele que crê. Então somente creia. Então somente saiba disso. Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Irmão, não tem nada nesse mundo que me faça desacreditar da palavra. Nada! Nada, irmão. Absolutamente nada nesse mundo que me faça desacreditar daquilo que a palavra de Deus diz. Nada. Se a palavra de Deus diz, eu creio. Ponto final. Não se fala mais nisso. Creio em tudo, pastor. Em tudo. Creio na Bíblia, meu irmão, de capa a capa. A minha não tem, tá vendo? Mas se tivesse mapa, eu cria também. Não queria nem saber. Claro que eu estou brincando com você, né? Alguém um dia me perguntou assim: pastor, o senhor crê mesmo em tudo que a Bíblia diz? Eu creio. Creio em tudo, em tudo. Pastor, mas a Bíblia diz que um homem foi engolido por uma baleia. O nome dele era Jonas. Ele foi engolido por uma baleia, pastor. Ou por um peixe grande, né? Não sabe se é uma baleia, mas era um peixe grande. E depois de 3 dias, disse que a baleia vomitou ele na praia, ele estava vivo. O senhor crê nisso? Digo, meu irmão, deixa eu te dizer. Se a Bíblia dissesse que Jonas caiu no mar e engoliu uma baleia, eu cria. Que dirá que a baleia engoliu Jonas? É porque Deus não é incoerente, irmãos. Deus nunca foi incoerente. A fé não é incoerente. A fé só não se baseia em fundamentos humanos. Ela não é incoerente, mas não se baseia em fundamento humano. Vou dizer de novo. A fé não é incoerente. Ela só não se baseia em fundamentos humanos. A fé se baseia no reino do Espírito. A fé se baseia naquilo que é sobrenatural, naquilo que é do Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos apenas 10 minutinhos e agora nós vamos abrir a nossa caixinha de minhocas, né? As nossas perguntas diárias para tirar qualquer dúvida que porventura você possa ter permitido ficar aí. Abre comigo, Pedro Pacífico. O que é que diz a nossa caixinha de minhoca? Eu saí de um grupo de conexão por notar isso. Pediam que eu orasse pelas cadeiras. Pois bem, tá vendo aí? As pessoas ensinam coisas e muitas vezes nem explicam. Veja, vai orar pelas cadeiras. Rapaz, orar pela cadeira. Tem que orar pela cadeira, né? Talvez você ore pelas pessoas que um dia se assentarão naquelas cadeiras. Você pode até declarar pela fé que pessoas virão e encherão aquelas cadeiras. Você pode até declarar com ousadia dizendo: cadeira, você não foi criada para ficar vazia. Então, eu declaro que você cumprirá o seu propósito e se encherá. Pastor, você está falando para a cadeira, mas Jesus não falou para uma árvore? Uai, tem coisa mais doida do que falar para a árvore? Hã?
Me diga. Irmão, de vez em quando eu falo para minha carteira. Eu digo, carteira, você não foi criada para viver vazia. Encha-se. Você tem um propósito. Ei, deixa eu te dizer, se tem propósito, tem que cumprir o propósito, irmão. Aleluia. O problema é que a gente diz que não fala para uma cadeira. Não é o seu caso, eu sei que o seu caso foi diferente. Mas às vezes a gente não quer falar para uma cadeira, mas a gente fala para um menino que está crescendo com 4, 5 anos de idade, quando ele pega uma nota de 100 reais ou uma moeda, um dinheiro que seja e põe na boca. Menino, tira dinheiro da boca. Tira esse dinheiro. Dinheiro é sujo. A gente tem coragem de dizer que o dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Aí a criança cresce. E quando cresce não consegue juntar um centavo. Por quê? Porque o dinheiro é sujo, não para na mão dela. Né? Misericórdia, pastor. Nunca tinha pensado nisso. Pois pense, porque aquilo que sai da sua boca tem poder. Né? Tudo que você fala sai carregado de energia, de poder. Seja pro bem ou pro mal. O que você fala tem poder. A fé está dentro de você e se manifesta falando. Então pare de falar o que não deve. Né? Pastor, eu digo o quê quando o menino botar o dinheiro na boca? Eu ensinava Pedro. Você lembra, Pedro, o que eu dizia? Pedro não lembra mais, não. Mas eu dizia assim, meu filho, tira esse dinheiro da boca. Dinheiro é para colocar no banco e no bolso. Não é na boca, não. Dinheiro se coloca onde, Pedro? No banco. Ele dizia, no banco e no bolso. Eu digo, é isso aí, no banco e no bolso. Aí eu pergunto, Pedro, você tem dinheiro no banco? Tem. Fala alto. Tem. Quantos anos você tem? 16. Ó, 17. E você tem dinheiro no banco? Tem. Tem dinheiro na carteira? Tem. Fruto da minha confissão. Dinheiro é para se colocar no banco e no bolso. Ah! Próxima pergunta. Não sei se tem relação com o tema, mas questionaram a Bíblia e disseram ser nazareno. O que é? Não entendi. Como é? Lê de novo aí, por favor, Pedro. Eu não entendi, não. Eu também não. Não sei se tem a relação com o tema, mas questionaram a Bíblia e disseram ser nazareno. O que é? Quem que diz que é nazareno? Eu não estou entendendo essa pergunta. Veja só, não precisa abrir mais não, vamos abrir outra aí. Só explicar uma coisa. O que é nazareno? Nazareno é quem nasceu em Nazaré. Eu sou jacobinense. Você, Belo Horizontino. O outro nasceu paulistano. Nazareno é quem nasce em Nazaré. Jesus, o Nazareno. Jesus que nasceu em Nazaré. Eu sou nazareno. Não, você não é nazareno. Você não nasceu em Nazaré, cara. Como é que você é nazareno? Né? Não, Nazareno é quem nasceu em Nazaré. Vê que a gente fala sobre Maria Madalena, né? E parece que Madalena é o sobrenome de Maria. Madalena é quem nascia em Madala. Era um Madaleno. Era uma Madalena, quem nasceu em Madala. Madala era a cidade da Maria. Quem é Maria? Maria, que nasceu em Madala. Madalena. Então, Nazareno, Madaleno, Jacobinense, tanto faz. Isso aí é quem nasceu em determinado lugar. Vai para a próxima. Quando você ora e pede algo e não recebe, é falta de fé? Não, é só falta de não receber. Entendeu? Veja o que é que você me disse. Ó, eu vou abrir o texto aqui. Vou abrir o texto e você vai pegar por revelação. Nunca mais você vai ter dúvida disso e nunca mais você vai deixar de receber. Tá bom? Veja. Marcos capítulo 11, verso 23. Eu lhe asseguro, verso 24. Portanto, eu lhe digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Eu vou ler de novo. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhe sucederá. Eu pergunto, se você vai crer que já recebeu, quantas vezes você vai precisar pedir? Diga aí, Pedro, me dê um copo. Recebi. Pronto. É meu. Pronto, eu recebi. O copo é meu. Pedi, recebi. O copo é meu. Eu preciso pedir de novo? Pedro, me dá o copo. Já está aqui, para que eu vou pedir de novo? Não, eu só peço uma vez e recebo. Agora, imagina que o copo não tivesse aqui. Eu disse, Pedro, me dá o copo. Não está aqui. Recebi. Não estou vendo nada. Não me importa, mas eu creio. Já recebi o meu copo aqui.
Cadê meu copo? Tá aqui, olha meu copo. Recebi, rapaz, pedi ontem e recebi meu copo. Cadê? Não tô vendo ainda, mas já é meu. Tá aqui, ninguém toma, já recebi e ponto final. Já recebi meu copo, olha 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 meu copo. Olha meu copo! Louvado seja o nome de Jesus. Veja, sua pergunta foi: quando a gente pede e não recebe, é falta de fé? Raciocina o texto de novo que você vai pegar a revelação. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, recebam. Se você pede e não recebe, não tem como se manifestar. Você pede e recebe, e aí se manifesta. A fé é receber sem ver. A fé é receber sem sentir. A fé é receber sem evidência natural alguma. Fé é o fundamento das coisas que não existem, como se já existisse. Pegou aí? Louvado seja o nome de Jesus. Próximo. Circunstâncias, sintomas, mesmo declarando a palavra de fé, quando demora é fé fraca, ou é assim mesmo? É você se fortalecendo. Veja, a Bíblia diz que quando você é tomado de uma circunstância, de uma tribulação, ela produz perseverança. Por outro lado, essa perseverança tem que ter uma ação completa. O que significa a perseverança ter ação completa? É que eu não vou desistir, independente de quanto tempo for. Eu não sei o que você pediu, eu não sei por que você ainda não recebeu, e eu não sei quanto tempo tem, mas eu posso te garantir uma coisa. A Bíblia fala de um homem, na Bíblia, que é referência de fé, e o nome dele é Abraão. Abraão creu em Deus. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai de todos aqueles que têm fé. Agora, quanto tempo levou para se manifestar aquilo que Deus havia falado na vida de Abraão? Quanto tempo? 5 dias? 50 dias? 500 dias? 25 anos! Deus disse, tu vai ter um filho, vai ser pai de grande nação. 25 anos perseverando. E a Bíblia diz que ele dava glória a Deus pelo fato de estar convicto de que Deus era poderoso para cumprir uma promessa. Pensa você receber uma promessa dizendo, você vai ser pai de uma grande... Você vai ser pai, né? Você tem, sei lá, 20 anos de idade, né? Você vai ser pai. Tem 20 anos de idade. Rapaz, vou ser pai, que legal. Aí você diz, rapaz, eu vou ser pai. 25, vou ser pai. 30, vou ser pai. 40, você diz assim, cara, será que eu vou ser pai? Talvez você esteja duvidando. Passou de uns dias, você começou a duvidar. Ei, Abraão recebeu a promessa quando ele tinha 75. E não duvidou da promessa. Ele disse, rapaz, não me importa se eu tenho 75, não me importa se eu tenho 99 ou 100. Se Deus falou, vai acontecer. Eu sou pai de nação. Ele não disse eu vou ser, ele disse eu sou. Prova disso é que eu vou mudar meu nome. A partir de hoje eu não me chamo mais Abrão, pode botar aí, mude meu nome. Meu nome agora é pai de grande nação. Então diga assim, seu nome é, por exemplo, Maria. Você orou e recebeu a sua cura? Mude seu nome. Como é seu nome, mulher? Curada, sarada. Como é seu nome? Sarada e curada. Até quando eu vou falar isso? Até eu ver manifestar no meu corpo aquilo que eu estou declarando. Ponto final. É isso aí. Acabou hoje. Acabou. De noite tem mais. 23 horas nós estamos juntos para mergulhar de novo na fé. Tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem na paz e até logo mais às 23 horas em nome de Jesus. Tchau.